Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Sentados. No segundo domingo do Advento, em nossa caminhada de preparação para celebrarmos mais uma vez o Natal do Senhor Jesus, para abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Senhor venha ao nosso encontro e transforme a nossa vida, neste segundo domingo do Advento, nós somos convidados a lembrar que somos profetas, que temos uma missão, a missão de proferir a palavra de Deus, de anunciar a boa notícia do reino de Deus. Como no Evangelho, João Batista. Estamos no início do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Depois de Lucas falar nos 2 primeiros capítulos sobre a vinda do menino Jesus, a infância do menino Jesus, ele começa a falar de João Batista, que é o precursor, o último dos profetas a anunciar e a apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que Lucas começa a falar de João Batista, lembrando de 7 nomes: Tibério, imperador de Roma; Pôncio Pilatos, governador da Judéia; Herodes, seu irmão Filipe, e Lisânia, que administravam as regiões ali próximas; Anás e Caifás, que eram sacerdotes no templo. 7 nomes de pessoas importantes para dizer o quê? Para dizer que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma lenda, e sim algo que acontece na história. É a presença do próprio Deus que vem à nossa história. E João Batista é aquele que anuncia a última vinda de Deus. Depois de Deus, Javé, Deus de Israel, ter se revelado durante muito tempo, desde os anos 1800 a.C., a Abraão, a Isaac, Jacó, no ano 1200 a Moisés, no ano 1000 a Davi, no ano 800 a Elias, depois os outros profetas, de muitas maneiras e de muitos modos, e a muitas pessoas, Deus se revelou no Antigo Testamento. Agora Ele está para vir ao nosso encontro na pessoa de Jesus de Nazaré. E João Batista é esse profeta, o último profeta, é quem vai dizer: preparai o caminho do Senhor. Ele está próximo. E ele faz essa pregação, chamando as pessoas à conversão, e essa conversão se dá
a título simbólico, de maneira bem radical. Por isso ele diz: os vales serão aplainados, as montanhas serão abaixadas, os caminhos tortuosos serão retificados e os caminhos acidentados serão aplainados. É uma linguagem simbólica para dizer: se os elementos da natureza se acertam para facilitar a caminhada do povo, como dizia o profeta Isaías, assim também o nosso coração tem que se converter. Se ele está numa direção, é preciso converter-se, e a palavra conversão na Bíblia significa uma mudança radical de mentalidade. Uma mudança radical de mentalidade que vai depois implicar uma mudança radical de comportamentos, de atos, de atitudes, conforme a vontade de Deus. Essa é a pregação de João Batista. Então ele é o grande profeta, o último profeta que anuncia a vinda do Messias, o Salvador. Ele faz referência, João Batista, ao profeta Isaías. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, na verdade, foi escrito por 3 grandes autores. Isaías, pelos anos 700 a.C., o segundo Isaías, pelos anos 500 a.C., e o terceiro Isaías, pelos anos 400 a.C. Depois alguém pegou todos esses escritos, colocou tudo num livro só do profeta Isaías. Essa mesma passagem, as montanhas serão rebaixadas, os vales aplainados, os caminhos tortuosos endireitados, aparece no profeta Baruque, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Baruque escreveu entre os anos 300 e os 200 antes de Cristo, e ele fala da glória de Jerusalém. Jerusalém aqui é um símbolo de todo o povo de Israel e vai se tornar depois um símbolo da igreja, da nova Jerusalém, a igreja amada, a cidade santa, que é o povo santo de Deus, o povo salvo na morte e ressurreição de Cristo. Baruque diz: despe Jerusalém a veste de luto e de aflição. Chegou a hora da glória, chegou a hora da luz. Por quê? Porque entre os anos 580 e 530 a.C., o povo de Israel tinha sido levado em desterro para a Babilônia. E lá na Babilônia, sem terra, sem acesso à lei, aos livros da palavra de Deus, sem facilidade para se encontrar como povo, vivendo como oprimidos pelos babilônios. Agora, pelos anos 530, o povo volta, e volta vitorioso para a sua terra. É essa volta que o profeta Baruque está cantando aqui. Despe a veste de luto, põe a veste de brilho, de glória, de alegria. Receberás de Deus este nome para sempre. Qual é o nome novo de Jerusalém? Paz da justiça e glória da piedade. Por isso, levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto, olha para frente. Esse é o grande convite que é feito pelo profeta Baruque e por outras maneiras, por outros profetas, para que o povo de Israel, mesmo no meio de tantas provações, muitas dificuldades, muitas opressões, muitas invasões dos povos estrangeiros, muita divisão dentro do próprio povo, muito abuso, exploração dos grandes em relação aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros. Diante disso tudo, os profetas pedem que o povo não desanime, porque Deus é o Deus da consolação, é o Deus da esperança. Levanta-te, glória, luz. Veja que interessante como termina a primeira leitura. Deus guiará Israel com alegria, à luz de sua glória, manifestando a sua misericórdia e manifestando também a justiça que vem dele. Tudo isso vale hoje para nós. Nós somos hoje a nova Jerusalém. Nós somos hoje
o novo povo de Deus, o povo messiânico, o povo que já conheceu a salvação revelada em Jesus Cristo, o povo que já conheceu o Cordeiro de Deus anunciado pelo profeta João Batista. Nós também passamos por muitas escuridões, muitas provações, muitas divisões nas nossas famílias, nos ambientes onde a gente vive, quanta exclusão, quanta maldade, quanto preconceito, quanta marginalização, exploração, injustiça, quanta abominação, quanto abuso de tudo quanto é maneira. E nós somos convidados a não viver de cabeça baixa, desanimados, tristes, mas transformar toda essa realidade na glória do Senhor que está presente em nosso meio. Se Ele está presente em nosso meio, essa confiança da presença dEle conosco, que nos alimenta pela Sua palavra, pela Eucaristia, pela Igreja, que nos alimenta com a Sua esperança, com a salvação que Ele já nos alcançou na cruz, nós não podemos ser um povo da tristeza, do desânimo. Somos o povo da alegria, somos o povo da esperança. Como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo, agora nós estamos uns 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, São Paulo escrevendo aos Filipenses. Os Filipenses, Filipos, era a comunidade mais amada por Paulo, ou melhor dizendo, a comunidade para quem Paulo mais revelou o seu amor, a sua ternura, onde ele mais se sentia bem, a comunidade que mais bem acolheu a ele e o evangelho que ele anunciava. É uma carta de ternura em que Paulo agradece todo o bem que a cidade de Filipos, a comunidade cristã de Filipos fez a ele e convida o povo a permanecer firme na fé, a dar testemunho do evangelho de Jesus Cristo, a ser profeta diante das realidades difíceis que o povo estava vivendo. Assim é que nós temos, minhas irmãs, meus irmãos, hoje, um grande convite para analisarmos como é que hoje nós estamos sendo profetas. Como é que nós proferimos com a boca, mas principalmente com nossas atitudes, com nosso testemunho. Como é que nós proferimos a palavra de Deus? Como é que nós anunciamos a boa notícia da presença do Senhor em nosso meio? O profeta Baruque, São Paulo e João Batista estão aí diante de nós, preparando o nosso coração para acolher Jesus Cristo, que a toda hora e todo instante vem ao nosso encontro. Mais uma vez nesse Natal, celebrando o seu nascimento 2000 anos atrás, nós queremos abrir o nosso coração, nosso casamento, nossa família, os ambientes onde a gente vive, trabalha, estuda, se diverte, a nossa cidade, nosso país, nosso mundo, abrir o nosso coração, nossa agenda, nosso tempo, para o Senhor Jesus que vem ao nosso encontro.